Olá, tudo bem com você? Eu espero sinceramente que sim. Hoje eu vim compartilhar com vocês algumas etapas que foram necessárias serem realizadas até que saísse o diagnóstico do meu pai sobre a doença de mal de Alzheimer e a medicação na qual ele está tomando até hoje. Bom, no vídeo passado eu terminei o vídeo dizendo que a primeira consulta que meu pai realizou aqui em São Paulo para verificar o que estava acontecendo com ele na questão do esquecimento das coisas, foi feito através do posto de saúde, por um clínico geral, e na época o médico constatou que meu pai não tinha mal de Alzheimer. Meu pai estava com ansiedade e uma falha de memória e estresse que possivelmente foi causado pela questão aí da pós-aposentadoria. Nesse sentido, foi passado uma medicação relacionada a esses fatores e logo em seguida meus pais foram para o estado de Alagoas, aonde ficaram lá por 5 anos. Nessa época meu pai já estava com 67 para 68 anos e o nosso acompanhamento nesses 5 anos de distanciamento foi feito por telefone, então praticamente todos os dias nós conversávamos com a minha mãe e com ele, e a cada 6 meses, uma vez por ano, nós íamos visitar e passávamos as nossas férias por lá. Assim que minha mãe faleceu, meu pai voltou para casa aqui de São Paulo e nós optamos por recomeçar aqui em São Paulo todo o trabalho de avaliação do que realmente acontecia com o meu pai. Então, vamos lá, né? A primeira etapa que nós fizemos assim que meu pai chegou aqui foi marcar uma consulta no posto de saúde aqui perto de casa. Essa consulta levou aproximadamente uns 3 meses para sair. Da vinda dele de Alagoas, até então, parou de tomar medicação, porque nós não conseguimos consulta em Alagoas e verificar quais eram as possibilidades de trazer os laudos de lá para cá, não foi possível. Então, quando chegou aqui em São Paulo, ele chegou já sem medicação. Quando a consulta ocorreu, a clínica geral pediu para que a gente relatasse tudo que a gente tinha sobre o meu pai, motivos, quais eram os esquecimentos, quais eram as falhas que nós julgávamos que estava acontecendo muitas vezes, que tipo de medicação ele até então estava tomando, e optou por fazer um encaminhamento dele para a geriatria. Da consulta do clínico geral até a geriatria, demorou 7 meses. Então, meu pai ficou sem medicação aproximadamente 10 meses. No dia da consulta, a geriatria, que foi feita aqui no Hospital Padre Bento, em Guarulhos, a geriatra, no primeiro momento, na primeira consulta, ela optou para fazer um levantamento histórico de vida do meu pai. Então, dados pessoais, dados profissionais, checou se ele sabia o nome dos filhos, checou se ele sabia o endereço onde ele morava, checou se ele sabia as horas, checou se ele sabia o que ele havia tomado de café, o que ele havia almoçado no dia anterior. Então, foi aproximadamente uns 45 minutos de consulta, foi bem detalhado. E nessa primeira consulta, ela realmente fez um levantamento, né, de dados em relação ao meu pai. Saímos da consulta com uma série de exames para serem realizados, exames de sangue, tireoide, eletroencefalograma,
vários exames. Retornamos à segunda consulta depois de 3 meses. Nessa segunda consulta, ela realizou alguns testes, né? Teste de relógio, teste de frutas, teste de vestuário, fez alguns testes com desenhos, para ver se ele sabia desenhar e a partir dali ela chegasse a algumas conclusões. Olhou os exames que ele havia realizado e aí pediu uma nova bateria de exames. Essa nova bateria de exames, o tempo foi menor, porque ela pediu com uma certa urgência. Nós realizamos novamente essa bateria de exames e depois de 2 meses retornamos a uma terceira consulta com a geriatra, que continuou com o levantamento de dados, que continuou com os testes e aí passou a medicação chamada rivastigmina, é um dos nomes da medicação. E no primeiro momento ele começou com 1,5 mg de forma líquida, essa medicação. Então, neste momento que foi passado a medicação, é porque a médica já tinha chegado a um diagnóstico, através dos exames e através dos testes, que meu pai estava na fase inicial do mal de Alzheimer. A rivastigmina, meu pai toma até hoje, não mais na primeira medição de 1,5, hoje ele já está em 6,0 mg, e hoje ele já não toma mais a medicação líquida, ele toma a medicação por comprimido, porque para ele foi mais fácil. Como ele já tomava outras medicações devido ao câncer da próstata, que era a medicação à base de comprimido, a médica, num dado momento, optou também por dar a medicação em comprimido, porque o líquido, ele falava que era muito azedo, era muito ruim, e algumas vezes ele cuspia para fora. E já o comprimido, como ele estava acostumado a outras medicações, à base do comprimido, ele absorveu melhor. Ele toma a rivastigmina há cerca de 8 anos, né? 2 doses diárias de 12 em 12 horas. Eu costumo dar a primeira dose no início da manhã, bem pertinho do café, e a segunda dose antes que ele vai dormir. Entre a ida ao posto de saúde, eu quero enfatizar com vocês que até buscar essa medicação, nós levamos aí aproximadamente 1 ano. Porque como o rivastigmina é uma medicação cara, né? Pelo menos para nós aqui em casa, é uma medicação cara. Cada caixinha, na época, eu lembro que custava assim, em torno de R$625, né? Nós tivemos que, uma vez tendo receita, diagnóstico, nós buscamos orientação na farmácia do município aqui de Guarulhos. Na farmácia do município aqui de Guarulhos, ele nos fornece uma série de documentos que você precisa ter esta documentação em ordem, sem rasura, sem erros e laudado pelo médico. Então, a médica, ela não dá o diagnóstico dizendo assim para você, olha, agora você pega esse diagnóstico, aqui eu já fiz todos os laudos e leva na farmácia do município. Nós tivemos que descobrir isso. E descobrimos isso em que momento? No momento que eu fui na farmácia comprar medicação e a medicação era muito cara. E aí um anjo que estava na farmácia falou assim, não, você pode obter essa medicação numa farmácia de alto custo.
Aí me deu o endereço, o telefone, eu fiz o primeiro contato por telefone, depois eu fui pessoalmente, peguei toda a documentação, levei para a médica, que não fez o laudo no primeiro momento, assim, chegou e fez, porque ela estava atendendo e é um laudo que precisa escrever muito, precisa anotar muitas coisas. E aí eu fui, mas ela fez, busquei esse laudo dias depois, voltei com receita, mini exames, laudo, cartão do SUS, RG, comprovante de endereço, quais os filhos que poderiam buscar a medicação para o meu pai. Então, uma série de documentos que é necessário você ter em mãos. Quando eu cheguei na farmácia do município, já pensando que toda essa parte de documentação estava pronta, a recepcionista da farmácia disse: olha, dona Silvana, a senhora vai ter que voltar novamente na médica, porque os códigos para o mal de Alzheimer mudou e nem todos os médicos têm esses códigos novos. Volta a pegar toda a documentação, folhas novas da documentação, ir para o hospital, conversar novamente com a médica, refazer o laudo para voltar novamente à farmácia do município. Então, foi um procedimento exaustivo, porque você vai, uma hora é porque o código está errado, você busca, vai buscar o laudo ainda não está pronto, porque a médica ainda não havia preenchido, retorna, não, mas não pode ter isso, aqui não é ali, e demoramos aí 1 ano para que o Rivastigmina fosse efetivamente dado ao meu pai, e até hoje ele toma essa medicação. Na farmácia do município, outra coisa que é necessário a gente saber, eu não sabia, né? E nós vamos aprendendo, é que você tem laudo, receita, mini exames e exames que são necessários. Não é todo mês que você leva toda essa papelada, mas em tempos, a farmácia do município, ele vai te auxiliando o que você deve levar para o mês seguinte. Como é uma medicação de alto custo, se você deixa de levar um dos documentos solicitados, você não pega a medicação. Então é importante você que tenha uma pessoa que utilize uma medicação, seja para o Alzheimer ou para uma outra doença, mas que você busque na farmácia do município, tenha uma pasta, uma pastinha, você pode fazer essa pastinha, comprar uma pastinha de plástico reservada para essa documentação. Porque a gente, às vezes a gente nota que vai muitos senhores, muitos cuidadores buscar a medicação na farmácia do município e geralmente não consegue pegar, porque a receita está numa pasta, o prontuário está em outra, o laudo esqueceu em casa, não levou o RG, não levou o cartãozinho do SUS. Então é bom que toda a documentação esteja num único lugar. Aqui em casa a gente tem o costume de usar 2 pastinhas com meu pai. Uma pasta para o mal de Alzheimer, certo? E uma outra pasta que a gente usa para o câncer. E aí a gente só muda na pasta o cartão do SUS e o RG, porque são únicos. Então essas foram as etapas até chegar ao laudo, ao diagnóstico, à medicação. Não foi para nós algo muito fácil de se fazer, mas foi possível. Você tem que ter perseverança e acreditar que você consegue, tá bom? Até mais,
Um bom dia para você, uma boa noite para você. Se você achou esse conteúdo pertinente, que pode auxiliar uma outra pessoa, dar uma luz para uma outra pessoa, compartilhe, se inscreva e até mais.